Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Dando andamento aí às aulas de filosofia, hoje nós vamos falar sobre um filósofo polonês, Zygmunt Bauman, que trata de um conceito intitulado amor líquido. A gente vai entender melhor o que é isso, tá? O Bauman nasceu em 1925, é polonês, né? Formado na Universidade de Varsóvia, lecionou no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, se encontra na Inglaterra como professor, daí sim desenvolve melhor os seus estudos, é quando ele está na Grã-Bretanha, né? É um cara que foi profundamente influenciado por um filósofo chamado de Kaz, que é um polonês também, né? Ele recebe diversos prêmios, lecionou nos seus últimos momentos de vida em Leeds e também voltou à Polônia para lecionar e faleceu aí no ano passado, tá? É uma importante referência da filosofia contemporânea. Ele era fortemente crítico do mundo atual, dizendo que nós vivíamos uma contradição muito forte, né? É, as redes sociais clamando pela inclusão, movimentos clamando pela inclusão, mas nós vivíamos um forte processo de exclusão social, porque existem várias pessoas que não conseguem consumir e que se encontram excluídas, inclusive, das relações humanas, né? Ele vai dizer que esse consumismo desenfreado é uma contradição da ideia de comunidade, porque a comunidade aglutina, ela junta pessoas, mas com esse consumismo há a exclusão de pessoas que não têm condição para tal, e por isso essa promessa do mundo globalizado de que as pessoas vão viver em conjunto, uma sociedade global, é uma superficialidade, né? Você convive no mundo globalizado aglutinado a outros desde que tenha condições para consumir, né? E muitas pessoas buscam também na virtualidade uma fuga do mundo real, né? Porque na virtualidade elas conseguem realizar tudo aquilo que não conseguem na realidade. A virtualidade traz uma sensação de segurança e isso se contrapõe à comunidade, porque afasta os indivíduos uns dos outros. A virtualidade consegue aproximar quem está distante. Eu falo automaticamente, instantaneamente com uma pessoa que está na Nova Zelândia aqui agora, pelo WhatsApp, mas distancia quem está próximo. Numa mesa, num barzinho, por exemplo, você vê quatro pessoas que não estão interagindo entre si, cada qual afundada no seu mundo virtual. Então distancia quem está próximo. Assim, o Bauman identifica que nós vivemos tempos líquidos. Por quê? Porque as relações e os conceitos facilmente se dissolvem, né? A gente vai entender isso um pouco melhor. Ele tem um livro chamado Amor Líquido, e ele usa essa metáfora da liquidez para tratar sobre um estado da modernidade do mundo contemporâneo, né? Onde a gente é incapaz de manter as relações, a gente é incapaz de manter as formas de se relacionar no seio social. Se antes nós tínhamos uma modernidade sólida, o que ele quer dizer com isso? A gente montava as nossas referências de identidade pautada numa família que raramente se desintegrava, na igreja que era raramente contestada, um Estado que era entendido como garantidor dos direitos sociais, da defesa do, do, da pátria. Né? Se a gente, por exemplo, conseguia formar nossas identidades pautados nesses três elementos com ídolos incontestáveis, como por exemplo Ayrton Senna, etc., nos dias de hoje, as famílias adquirem múltiplas formas, e ele não está dizendo que isso é ruim, mas os relacionamentos acabam muito rápidos, então fica muito difícil você construir sua identidade, tendo como referência os adultos. A igreja é fortemente contestada pelos seus vários casos de corrupção, isso eu estou falando das diversas igrejas, né? E o Estado é corrupto, sujo, todo mundo contesta, né, subordinado a normas internacionais. Então, para montar a sua identidade é muito difícil, até porque os ídolos hoje, com a velocidade da informação, são fortemente contestados. Veja o Neymar, tá? É muito difícil conseguir estabelecer uma identidade que não se dissolva rápido. A modernidade sólida você tinha esses referenciais, na líquida você não tem. Portanto, aonde você vai ancorar a sua identidade? No consumo. Você passa a ser aquilo que você tem. Porque a única certeza que você tem, tendo condições de compra, é que vai ter mercadoria para você adquirir. Só que essas mercadorias rapidamente são trocadas, então você fica frustrado, porque é uma obsolescência. Eu sou
à medida que aquela mercadoria está na moda. Quando ela sai da moda, eu já não sou mais o que era, então eu tenho que buscar para comprar uma nova e afirmar a minha identidade, tá? Então a coisa é bem complexa. No cyberespaço, então, as pessoas encontram mais segurança para serem aquilo que elas não conseguem ser no mundo real. E isso ele vai pegar como referências vários autores, como Deleuze, Guattari, os pensadores franceses, muito em conta no mundo cotidiano, tá? Para ele, você se apaixona e desapaixona numa relação de bolso. Ou seja, uma coisa que você consegue pegar ali naquele instante. É essa metáfora que ele está usando, né? Você consegue pegar rapidamente aquela coisa ali do bolso e colocar em prática quando te é pertinente ou quando não é pertinente. Então, o que acontece? O que é a relação de bolso para a gente entender melhor? Você lança a mão quando for preciso, quando for pertinente para você, né? E ela só é doce quando é de curta duração. É daí que vem o ficar. Ficar significa não ter nenhuma relação mais profunda, entendeu? É uma relação em que você experimenta, levando em conta que você vai morrer, então você tem que experimentar tudo que você pode, né? Então você experimenta, quando for pertinente você saca do bolso, né? É isso que ele quer dizer. Vai lá, fica com aqui, fica ali, acolá, e você não se aprofunda. Por quê? Porque você tem medo do envolvimento mais profundo, né? É como as mercadorias, né? Veja que as relações amorosas pegam a lógica da mercadoria que você usa e quando não é mais pertinente ela se torna ultrapassada, você descarta. As relações sentimentais se tornam dessa forma. E aí ele vai apontar alguns elementos que mostram isso, né? Por exemplo, quando ele fala dos sexos, né? Ele vai falar sobre a arte erótica, né? Que eram as práticas culturais das sociedades modernas. Muitas vezes o sexo era um tabu e ele aparecia na arte, né, como um elemento que era observado pela sociedade. Aí vem o mundo contemporâneo e traz, por exemplo, a sexologia, a ciência sexual, que vai tratar sobre a sexualidade na Idade Moderna, né? E hoje a gente vê como o sexo como ato fundador da cultura, né? Hoje a indústria cultural se apropriou do sexo e vende o sexo nas músicas, etc e tal. Então ele vai aos poucos deixando de ser um tabu. Esse é um dos elementos que a gente observa no mundo contemporâneo. O problema disso não é o fato dele deixar de ser um tabu, é quando o sexo se torna algo rapidamente descartável. Você tem uma relação sexual com uma pessoa e no outro dia com outra, com outra, com outra, e você não consegue estabelecer vínculo com ninguém. Isso leva à segunda análise que a gente vai ver, que é a relação da medicina versus sexo, da reprodução a partir do sexo. Então, como que se via na modernidade sólida? O filho era um produtor, aquele que contribui para a renda familiar. Eles são pontes. E não ter o filho é a morte da família, né? A família não se perpetua, o nome não vai para frente. Quando começa a caminhar para modernidade líquida, a expectativa da vida familiar fica mais curta do que a dos seus filhos, porque você pode ver que hoje as pessoas vivem mais do que viviam antigamente. Então o filho vai se tornando uma ponte para algo duradouro. Só que o problema é o seguinte: o filho vira um objeto de consumo emocional na modernidade líquida. Ele custa caro, certo? Ele vai acabar me gerando o problema de que eu não vou curtir a minha vida intensamente porque eu vou ter que cuidar dele. Então é melhor não ter filho. Ele vai diminuir as minhas ambições pessoais, as pessoas se tornam mais egoístas. Então pode perceber que a gente está sempre tratando do primeiro momento, modernidade sólida, a transição da modernidade sólida para a modernidade líquida e na modernidade líquida, tá? E quando a gente fala de modernidade líquida, é sempre individualismo e fluidez, as coisas vão fluindo. Mais um exemplo, o Homo economics e o Homo consumens, que ele trata. Vamos entender o que é. O economics é aquele cara que é guiado por uma escolha racional. Ele consome, mas com autocontrole. Ele não sofre muitas influências do mercado. Isso na modernidade sólida. Quando a gente fala de modernidade sólida, só para poder localizar vocês aí, é antes da década de 1950, tá? Após 1950, ali entre 1950 e 1990, a gente tem o Homo consumens, que é um cara solitário, né?
começa a ver na compra uma fuga para a solidão. E eu não estou dizendo que é porque ele não tem família, não, mas é porque o individualismo, a necessidade de trabalhar para consumir, torna esse cara individualista, solitário. Ele não consegue estabelecer vínculo, ele está o tempo todo correndo atrás de altos padrões de consumo. E essa pessoa vai encontrar no shopping uma comunidade que é povoada por pessoas como ele, que precisam comprar para se sentir bem. Quando a gente chega na modernidade líquida, após os anos 90, isso se acentua, né? E mais do que isso, os homens e mulheres que não têm vínculo social. Por quê? Porque é tudo líquido, eles não conseguem estabelecer um contato profundo. O que, que eles são? Representantes da economia de mercado. As mercadorias também são fluídas. As mercadorias também saem das prateleiras da loja e entram o tempo todo. É como seres humanos. Então essa lógica do homo consumens atinge um nível de liquidez. Ou seja, nas relações humanas ele estabelece a lógica de mercado. É isso que ele chama de amor líquido. Aquilo que rapidamente se dissolve, você não consegue manter vínculo. Por quê? Toda vez que você ganha, vem uma perda. É essa a noção que se cria. Para eu poder ter uma relação de amor com uma pessoa, eu tenho que ter eu tenho que ter também a exata noção de que eu vou perder a minha liberdade individual. É isso que começa a ser pregado. Então ele tem até uma frase aqui que o relacionamento é entendido como uma gaiola. Ele não te permite ampliar os teus horizontes individuais. É isso que as pessoas têm a impressão. Por isso que elas vão se tornando cada vez mais solitárias e fluidas, vão terem apego. Há um medo profundo de se apegar, tá? E aí as pessoas começam a ter uma relação fluida de amor, né? Com medo do apego nas relações. E apelam para a virtualidade. Porque no mundo virtual, com pseudônimo, eu posso ser aquilo que eu não consigo ser no mundo real. Eu posso ser amoroso, eu posso ser apegado, certo? Ou eu posso ser aquela pessoa forte, segura que eu não sou na vida real. E tem uma coisa, no mundo virtual a gente vai ver o que se chama de mixifobia ou mixifobia, né? Porque a gente tem uma versão ao diferente, então no mundo virtual, onde eu posso escolher as pessoas como um catálogo, né? Vejo o Tinder, por exemplo. Eu busco aquelas pessoas que me agradam sexualmente, né, na sua característica física, e não me permito viver o diferente, o confronto de ideias, porque isso tem que ser uma coisa que é estabelecida a partir de uma relação mais aprofundada. Então o Bauman está contestando justamente essa noção de amor contemporâneo, que é muito fluida. Né? É melhor ser só, atrás de uma porta fechada, e acessando um mundo virtual onde eu vou me sentir preenchido, eu estou só, porém estou com uma comunidade no mundo virtual, do que me arriscar no mundo real. Certo? Então vou me emergir nesse mundo virtual. E isso acontece muitas vezes com pessoas que são casadas. Elas se afastam e cada qual vai para o seu campo virtual, porque compartilhar o âmbito doméstico é muito conflituoso e doloroso. Então a gente vai se afastando cada vez mais, embora estejamos próximos uma casa, para poder cada qual buscar ali se preencher de uma forma mais segura, né? Então, esses elementos vão mostrando uma individualidade absurda, né? Que impede aquele espírito de comunidade. E no mundo real, fora do virtual, isso se acentua também. Há a ideia de comunidade, mas o que a gente identifica na prática é a xenofobia, né? Uma animosidade quase que tribal, uma insegurança com aquele que é diferente, porque o que se diz é: vivemos num mercado globalizado, mão de obra global, venha trabalhar no Canadá. Mas em momentos de crises econômicas, o estrangeiro, o imigrante, é responsabilizado pelo povo e às vezes pelo governo pela pobreza existente, quando na verdade trabalha em funções que, nos momentos de riqueza econômica, riqueza financeira do país, os nativos não querem, tá? Então, essa xenofobia, essa aversão ao diferente, ao estrangeiro, é algo presente especialmente nos momentos de crise econômica, tá? As pessoas, nesse momento, o estrangeiro, o imigrante é descartado como lixo. E essa lógica aparece também nas relações humanas, onde eu fico e descarto a pessoa como lixo. Então, hoje,
No mundo contemporâneo, as pessoas são descartáveis. Isso aparece nos diversos âmbitos da vida. Portanto, o Bauman conclui que na era da globalização nós vivemos um momento extremamente complexo. A gente procura conveniências particulares, individuais, não se adapta mais ao outro, né? Tá? E sempre vai focar no que ele tem a oferecer. Um beijo na boca gostoso, uma grana naquele momento, né? A gente observa aí programas de televisão falando de mulheres que na verdade estabelecem vínculos com um cara um pouco mais duradouros se esse cara consegue dar para ela algum tipo de ganho profissional, né? Eu esqueci o termo, mas isso aparece volta e meia nos programas da Luciana Gimenez, né? Então é mais do que comum. Porque aí você vai falar, pô, mas isso sempre existiu. Não, mas esse momento é oficializado, tá? Existem sites de busca, inclusive de pessoas que vão... pessoas mais velhas que buscam mulheres mais novas e é uma troca. Eu quero uma mulher nova para sair e você quer um cara que te dê ganho profissional. Agora é oficializado. Antes isso existia, mas não era oficial. Tinha que disfarçar se havia amor ou não. Agora não disfarça mais, tá? Então as pessoas sempre buscam nas outras aquilo que elas têm a oferecer. É solitário, é fluido, porque quando não for conveniente mais, rompe e segue um novo processo. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço a todos, até mais.